Fã de cultura pop é uma coisa muito estranha, né? Adora minimizar racismo. Aí a gente tá vendo aí o caso da Anitta e da Ludmilla e eu quero aproveitar para falar um pouco disso, de fãs de cultura pop. Olá, gente! Bem-vindos ao Dodi, bem-vindos ao Dodi. Já vou pedir o óbvio, se você não está inscrito nem inscrita, aproveita para se inscrever nesse canal, deixa aí a sua inscrição, é extremamente importante para o Dodi crescer. Deixa like nesse vídeo, compartilha, obviamente, e comenta durante ele as coisas que você tem a dizer. Meu nome é Giovanni Vicente, caso você não me conheça, vai me seguir nas redes sociais, vai saber quem eu sou, quem é essa pessoa aqui que fala contigo em frente a essa tela. Vocês devem estar acompanhando aí a treta entre Anitta e Ludmilla, e eu não quero falar especificamente dessa treta, mas partir dela para falar de algumas coisas. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nesse caso da Anitta e da Ludmilla foi a Anitta ter chamado a Ludmilla de projetinho de Alcione. Assim, uma pessoa tem que ter muita audácia para chamar a Ludmilla desse jeito, num tom pejorativo. Ainda mais a Anitta, que tem uma voz desse tamanho, né? E a Alcione sendo uma das maiores cantoras do Brasil, e isso não sou eu que estou dizendo, basta dar uma pesquisada boa. Enfim, tretas lá, tretas aqui. Uma coisa que eu tenho observado em toda essa treta, mais uma vez, é da minimização do racismo e de como essa grande questão vai sendo deixada de lado. Porque, assim, essa coisa da Anitta chamar a Ludmilla de projetinho da Alcione em um tom pejorativo, comparando duas mulheres negras de uma forma pejorativa, é uma coisa racista e é um racismo que a Anitta teve com a Ludmilla e enfim, os fãs da Anitta que lidem com isso, mas é um fato. A Anitta foi racista. E aí uma coisa que é muito comum em fãs de cultura pop, e aí é que eu coloco cultura pop como um todo, fãs de música pop, né, das divas pop, fãs de cinema e etc, etc. Cultura pop como um todo. Fãs de cultura pop como um todo têm essa mania absurda de minimizar o racismo, de achar que, não é racismo, é outra coisa. E no caso da Anitta e da Ludmilla ainda quiseram reverter o jogo e dizer que a Ludmilla estava criando rivalidade feminina, fomentando a rivalidade feminina. Sendo que, na verdade, a Ludmilla tentou resolver a questão com a Anitta antes dessa treta toda, e a Anitta, enfim, fez seus rolês aqui, ali, e deu no que deu, né? Quem viu o Exposed viu, tá lá no Instagram da Ludmilla, no IGTV, uma montagem assim maravilhosa, merece até o Oscar de melhor exposição da internet. E aí é mais disso assim que eu queria falar, né? Fãs de cultura pop têm muito esse comportamento de achar que racismo não é uma questão assim que tem que ser debatida e quando vem à tona eles ignoram e quando eles são questionados eles sempre tentam desvirtuar o assunto. Ai, não somos racistas, a gente tá questionando outra coisa. Basta ver a forma como os famosos nerds, né, que adoram filmes de super-heróis, lidam quando personagens vão ser interpretados por pessoas negras e aí a reação deles é assim, absurda, meu Deus, como é que pode? E aí você vai ver uma personagem laranja interpretada por uma pessoa negra, o personagem nem era branco, era amarelo, era laranja. E aí isso acontece muito também entre fãs de divas pop. E aí no final das contas não existe muita diferença entre o fã de diva pop e o fã nerdzão de filme de super-herói, né? Já que os dois estão aqui juntos no racismo, de mãos dadas, ignorando essa questão ou sendo extremamente racista, até porque o próprio ato de ignorar já é racismo em si. E aí basta ver o comportamento que esses fandoms, né, têm com todas as divas negras, não só com as mulheres, mas com os homens negros também, com os artistas negros em geral. É sempre uma perseguição muito absurda, e aí dizem que estão questionando outras coisas, ou então que estão debochando outras coisas, ou então usam racismo como deboche, aponta que o deboche é uma forma só de fazer graça com a coisa, sendo que explicitamente eles estão sendo racistas. Isso acontece muito em fóruns de Twitter, na internet como um todo, e esse é um problemão de fãs de cultura pop e não é de hoje, já tem muito tempo. Basta ver a forma como essas pessoas se comportam com Michael B. Jordan, com Jay-Z, com a Beyoncé, os apelidos que dão para Rihanna, a forma como criticam a Ludmilla, a Zélia Banks enfim, e como inclusive ajudam a fomentar uma narrativa da indústria da música e da indústria de cultura pop como um todo, que é uma narrativa que apaga as pessoas negras que são pioneiras desses movimentos, né? Você tem, por exemplo, o apagamento de pessoas, no caso da música, como o apagamento da Grace Jones, o apagamento da Janet Jackson, e no caso da Janet Jackson foi ainda bem mais violento, né? Envolveu uma questão lá do Super Bowl, enfim, de como eles vão, muitas vezes propositalmente, fomentando esses discursos
e esses apagamentos que a indústria foi fazendo ao longo do tempo contra pessoas negras, esses fãs de cultura pop, muitos de propósito, outros não, dando força para essa narrativa e colocando seus artistas, seus diretores de filmes brancos, suas mulheres cantoras brancas, seus homens cantores brancos, como pioneiros e revolucionários de coisas que eles nem criaram e muitas vezes só se apropriaram e nem deram os créditos para quem de fato trouxe aquilo à tona, que na maior parte dos casos foram pessoas negras, tanto em estilos de dança, em estilos de música, formas de se fazer isso e aquilo, e assim, o que não falta é pessoas negras criando coisas na cultura pop para depois artistas brancos se apropriarem ou utilizarem também aquilo, e mesmo que esse artista branco dê o crédito para quem criou, ele ainda sai como revolucionário para o seu público, enfim. É claro que aqui existe uma questão muito forte de como a indústria, né, dessa cultura pop apresenta essas coisas, né? Ela vai forjando uma visão nas pessoas de que essas pessoas, de que esses artistas, no caso, né, que são brancos, são revolucionários, ou de que eles são pioneiros em tal coisa, ou então mesmo que não apresente como isso, eles são recebem mais investimento, recebem mais dinheiro mesmo na carreira para aparecer mais, para ter mais visibilidade e enfim, isso vai criando essas coisas e de alguma forma alimentando esse racismo nesses fãs de cultura pop, que já são racistas por toda uma questão de educação, e aí tem a questão de serem brancos e de serem privilegiados, e aí são racistas mesmo, e ainda uma indústria que vai dando muita visibilidade para artistas brancos e fazendo meio que a sociedade se acostumar com essa imagem, e quando vem outro tipo de pessoa, né, outros tipos de representações, e aí de representatividade causa incômodo, causa racismo e etc, e etc. Mas é sempre bom colocar essas coisas na balança para não achar que é só uma questão de forçação da indústria, mas existe também uma linha tênue ali entre olhar para esses fãs de cultura pop e fazer um questionamento. Até onde eles estão sendo racistas porque é uma questão de educação, e até que ponto existe uma coisa ali de estar se comportando dessa maneira de forma proposital, atacando artistas negros de forma proposital, até que ponto essas coisas vão se encontrando para também não achar que essas pessoas são, meu Deus, criaram racismo, mas também para não ficar passando a mão na cabeça como se todas elas estivessem ali na ingenuidade, na inocência, porque basta olhar alguns comentários aí em fóruns de internet que você fica assim, gente, isso aí foi proposital, é impossível não ter sido. Cultura pop e racismo é um assunto que dá para criar inclusive um trabalho gigante acadêmico, desde o TCC até o pós-doutorado, porque, assim, fãs de cultura pop, meu Deus, a cultura pop como um todo, né? Desde produção, desde público, envolve muito racismo e enfim. E aí, isso aqui, como você viu, não é só necessariamente sobre Anitta e Ludmilla, mas é sobre fãs de cultura pop. E eu queria fazer um adentro, inclusive, de como fãs de divas pop, que são brancas, tendem a ser muito racistas com artistas negros, e inclusive em casos onde a diva se mostra até consciente sobre essa questão. Porque aqui no caso da Anitta, né, ela foi racista com a Ludmilla, e aí os fãs meio que não se importam com isso, e essa atitude dela meio que assim, olha o exemplo que ela tá dando. Mas aí você tem casos de artistas que se mostram pelo menos preocupadas com a questão, e um tanto preocupada com a questão, e um tanto consciente com a questão, enfim, independente do nível dessa consciência. Mesmo artistas como Madonna, Christina Aguilera, a própria Lady Gaga, que se mostram conscientes de muita coisa, tem fãs que são muito racistas e que inclusive também ajudam a contribuir com uma narrativa que apaga o pioneirismo de pessoas negras na música pop, né? E aí esses fãs dessas artistas colocam elas em patamares revolucionários, como se fossem as grandes pioneiras de muitas coisas, sendo que muitas das vezes não é bem assim, sendo que muitas das vezes elas só tornaram visível coisas que já existiam na mão de artistas negros, mas que por conta do racismo esses artistas não tinham a visibilidade que tinham, aí por essas mulheres brancas, né, tendo o privilégio da branquitude, conseguiram dar visibilidade para essas artes, e aí esses fãs vão endossando essa narrativa racista, inclusive da indústria. E aí você percebe esse movimento de fãs de música pop muito racistas, apagando esses artistas negros ou atacando quando um artista negro ganha muita visibilidade. É uma coisa assim extremamente horrível de se ver na internet. E assim, são comentários que chegam a ser absurdos, absurdos. Inclusive, cite aí nos comentários casos de racismo na cultura pop, não só na música pop, mas enfim, que desde cinema, série,
da reação do público de um filme e de uma série em relação a essas questões, da escolha de um ator negro, enfim. Ou então de tretas mesmo, como esse caso da Anitta e da Ludmilla, e a sua opinião sobre essa treta. É importante discutir isso. E mais importante ainda é apontar para os fãs de cultura pop o quão racistas eles são, porque em geral são muito. E aí não dá pra dividir, como eu disse, muito esse fã de diva pop com esse nerdzão que assiste série e filme e que são ambos igualmente racistas, né? Então é isso, se inscreve nesse canal, vai conhecer ele como um todo, porque é muito importante saber o que se passa aqui nesse canal, se você se interessar pelo conteúdo dele. Tem mais de 200 vídeos. Se inscreve, compartilha, comenta, me segue nas redes sociais caso queira me conhecer. E vai dar uma força para Dodi, também chegando nos 2.000 inscritos, o que custa. Então é isso, até o próximo vídeo e beijos.